A mensagem dessa noite, ela está no livro de Atos, no capítulo 12. Houve um momento que o rei Herodes mandou prender alguns discípulos de Jesus Cristo. Ele mandou atrás e prendeu Tiago, e depois ele conseguiu prender a Pedro. E ele colocou Pedro num cárcere, colocando, olha para você ver, 4 escoltas de 4 soldados cada uma, ou seja, 16 soldados em volta de Pedro ali. E ele deixou Pedro preso e ele iria apresentar Pedro aos judeus após a Páscoa, porque era na época da Páscoa. E aconteceu que Pedro estava lá, mas havia oração incessante da igreja pela libertação dos discípulos que estavam presos. Oração incessante, que muitas vezes a gente não faz. Às vezes a gente falha muito nisso aí. E, porém, sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão onde Pedro estava. E tocando ele ao lado de Pedro, despertou dizendo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram das mãos e disse o anjo a Pedro, cinge-te e calça sandálias. E assim ele fez. E disse mais o anjo do Senhor, põe a capa e segue-me. Então, saindo, o seguia, não sabendo que era real, ou se ele estava sonhando. Pedro não sabia, será que eu estou sonhando? Será que isso é verdade mesmo, o que está acontecendo aqui comigo? E depois de ter passado a primeira e a segunda sentinela, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade, o qual o portão se abriu automaticamente. Imagina naquela época um portão se abrindo automaticamente. E saindo, enveredaram por uma rua e logo adiante o anjo se apartou dele, ou seja, o anjo subiu, saiu. Então Pedro, caindo em si, disse, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de toda a expectativa do povo judaico. Esse mesmo anjo, o mesmo Deus que deu uma ordem a um anjo do Senhor, que fosse até a uma cadeia onde Pedro estava, com 16 soldados em volta dele, ainda numa cadeia, amarrado ali, acorrentado, é o mesmo Deus que hoje, dia 6 de junho de 2011, pode trabalhar a seu favor, pode mandar um anjo do seu reino para ajudar você, independente de qualquer situação que você esteja, que você seja liberto, que você tenha acesso à liberdade que vem do céu, que vem do reino de Deus. Quero dizer isso para você não perder a esperança, porque muitas vezes a nossa luta é muito difícil, mas se a gente tiver a certeza que Deus está conosco e nós estamos em comunhão com Ele, nada será impossível.